Salve, salve, senhoras e senhores, Spider, o leigo na área. Um canal feito por um leigo falando de coisas que gosta, mas que não domina. Cada dia eu tento uma coisa diferente. Não consegui achar um jargão bom o suficiente ainda. Mas vamos lá. Vídeo anterior, a gente começou finalmente a leitura de Gênesis capítulo 2, certo? Tô recebendo mensaginhas aqui. Bom, enfim. Vídeo anterior, a gente conseguiu finalizar, não no anterior, mas no anterior ao anterior, a gente conseguiu finalizar Gênesis capítulo 1. Feedbacks eu ainda não recebi, porque hoje ainda é sexta-feira, dia 3 de 6 de 2022. Agora são 18 horas e 20 minutos, como você vê aqui no relógio aqui atrás de mim, né? E eu ainda não recebi feedbacks. Eu tô esperando o tempo passar para os vídeos começarem a saírem do programado para entrarem no visível para o público, para daí vocês começarem a fazer os comentários e começarem a me dar o feedback desses vídeos que eu tô postando, certo? Uma coisa que eu já notei é que sei lá, eu sei que eu notei de uma semana para outra, assim, que eu tava com 47 inscritos no canal. E ontem eu olhei a última vez e já tava em 55 inscritos. Então eu agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo, já confere aí a tua inscrição também, tá? Mas o que claro, inscrição é bom, é muito importante, mas eu prezo muito pelo comentário que vocês vão me deixar, certo? Se inscreva, deixa teu like, mas cara, é sério, se precisa escolher entre uma dessas três coisas, deixa o comentário, tá? Deixa o comentário que daí eu vou saber o que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar em carcaça, tá? Eu sei que eu preciso melhorar muito em carcaça, porque eu tô que é um bagaço. Mas isso eu sou assim mesmo, então não tem muito o que mudar. Talvez só fazer a barba e cortar um pouco do cabelo que já tá gigantesco, quer ver? Senhor amado, eu tô gigante. Ai, Deus do céu, eu gosto de cortar quando ele tá na metade da. Quando ele tá começando a crescer aqui, ó. Eu já gosto de cortar, não consegui cortar ele ainda. Apesar de estar fazendo as coisas aqui na igreja, não tô fazendo direto, né? Então não tem nem como querer receber alguma coisa. Mesmo que a pastora queira me pagar, não tem nem como eu querer receber, porque não tô trabalhando, né? E tô estudando para umas coisas aí. Talvez em breve novidades? Talvez. Bom, mas enfim. Eu acho que eu já falei a data, né? Sexta-feira, dia 3 do 6 de 2022, às 18 horas e 22 minutos, com alguns segundos, conforme você vê aqui no relógio atrás de mim. E vamos passar para as explicações, não, muito presunção falar que são explicações, né? Vamos passar para os pontos de vista que eu tenho a respeito de Gênesis capítulo 2, versículo 1, até onde a gente conseguir nesse vídeo. Assim foram acabados os céus e a terra com todas as suas hostes, com todos os seus ornamentos. É exatamente isso que está escrito na tradução que eu tenho em mãos, versão de Nelson. Você pode conferir aí, cadê? Tá aqui embaixo, aí ó. Conforme todas as suas hostes, ornamentos, tá? Hostes. Bom, de volta, Python leigo, não tenho conhecimento nem o superficial ainda, pelo menos, né? Na presente data. Eu ainda não tenho conhecimento nem ao menos o superficial sobre o hebraico antigo, o hebraico com o qual a Bíblia foi escrita. Então eu não sei qual seria a melhor tradução aqui.
Mas eu acho, eu não gosto muito da tradução de hostes, que eu sei que hostes existem as hostes malignas, mas também existem as hostes benignas, né? Nas regiões celestiais. Não, a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem contra sangue, pelo contrário, é contra principados, potestades, contra todas as hostes malignas nas regiões celestiais, mas nós temos ajuda de principados e potestades e toda a hoste benigna das regiões celestiais. Né? Com servos nossos, né? Assim como um deles comentou com o João, o do Apocalipse. Mas mesmo assim, eu não gostei muito da tradução por hostes aqui. Eu vou pegar uma outra Bíblia que tem aqui no escritório. Enquanto isso, eu vou falando aqui e você já vai testando aí o microfone, porque esse microfone, esse smartphone meu tem 3 microfones, então ele tem som tridimensional, ele tem, deixa eu pegar aqui a Bíblia, vou pegar essa aqui. Esse meu celular tem som tridimensional, daí ele tem som focado, então se eu der um zoom e tiver com o microfocus ativo, o foco do microfone ativo, ele vai tentar captar melhor o som conforme a imagem também se aproxima do objeto. Ele tem captação de som 3D, surround around you. Ele tem captação mais específica a partir da parte traseira. Então ele vai tentar isolar o máximo possível de ruídos das laterais e do que sai da frente. Então se eu estiver falando aqui e ele estiver programado para recepção traseira, ele vai tentar abafar a minha voz, como eu estou usando o celular na frente assim, e vai tentar melhorar a captação de áudio do microfone traseiro do dispositivo. E a opção que eu estou usando justo agora é a opção de som frontal. Então ele vai tentar melhorar a captação de som frontal do aparelho e vai tentar reduzir ruídos e outras coisas do que tiver nas laterais ou na traseira. Então quando eu fui até a traseira do dispositivo, você vai me dizer se o som deu uma queda, se deu uma abafada, se continuou do mesmo jeito, porque eu não mudei a intensidade da voz. A mesma intensidade da voz que eu estou usando para falar agora, eu ainda estou usando a mesma intensidade para falar daqui de trás. Eu acho que você pode me ver através do espelho ali do vidro da janela, né? E agora eu estou praticamente na lateral, na parte de cima do celular. Tá? Você pode me ver aqui, ó. Eu estou bem aqui. E você vai me dizer aí nos comentários como é que tá a voz. E agora eu tô desse outro lado aqui, né? Você vai me ver eu passando a mão aqui, ó. Quer ver? Não sei se dá pra ver aqui. Cadê? Meu senhor, cadê? Aqui, ó. Oi! Tô aqui, ó. Tá? Aí você vai poder me dizer como é que tá o som, se tem alguma diferença de quando eu falo por detrás do smartphone e quando eu falo pela frente do smartphone, o smartphone estando com a captação frontal ativa, ok? Então eu fui ali no armário, naquele armário ali, ó, quer ver? Deixa eu virar aqui, não, ao contrário. Eu fui naquele armário, nossa, eu fui naquele armário ali. Tá? Essa bagunça não fica assim, tá? Ela tá assim porque tava mexendo aqui e logo em seguida eu já arrumo todas as coisas e guardo tudo no lugar de volta. Mas enfim. Essa é a Bíblia que eu vou usar para confrontar qual que é a tradução que ela trouxe. E não é a que eu sempre uso, tá? Só lembrando novamente. Eu vou até pedir para você dar uma pausa no vídeo para você poder ler o que está escrito aqui. Mas a Bíblia que eu uso é essa aqui, ó. É a Bereana. Cadê?
versão de Nelson. Dá uma pausa para você ler aí. E depois, é claro, libera o vídeo de volta. Tá? Então, essa é a Bíblia que eu uso geralmente. Tá? Eu sou apaixonado pela tradução, mas é exatamente por causa disso. Igual eu mostrei ali para vocês. Cadê? Deixa eu pegar ali de volta. O próprio Gênesis capítulo 2. Ah, é verdade. Deu para vocês perceberem bem a diferença entre criação e feitura. Por causa do que eu mostrei aqui de Gênesis capítulo 2, né? Ó, capítulo 2, versículo 1. Hostes, que é uma tradução que eu não gosto muito. E ornamentos, que é uma tradução que eu já prefiro um pouco mais. Deixa eu ver agora qual que é a tradução que traz aqui a Bíblia Sagrada, versão nova Almeida atualizada. Semeando a palavra que transforma vidas. João Ferreira Anis de Almeida, português, pastor da Igreja Reformada Holandesa, atuando na localidade de Batavia, na ilha de Java, hoje Indonésia, fez e publicou a primeira tradução completa do Novo Testamento ao português em 1681. Gente do céu! Esse aqui eu vou ter que ler, eu vou ter que separar um vídeo só pra ler essa parte aqui que eu achei bem interessante, gente. João Ferreira de Almeida, a gente pensa, morreu ano passado, né? Ou sei lá, morreu agora em 1970, 60. Caraca, é de 1600 essa versão da Bíblia que a gente tem hoje. E ela ainda é atualíssima. Uau! É essa versão de Nelson aqui, por exemplo. Se você der uma pausa ali e leu, você vai ver que o Alderir Nelson Rocha começou a escrever a Santa Bíblia em 1980 e aqui diz que finalizou em 2013, mas ele está sempre estudando e trazendo coisas novas. Se entrar lá no site, não vou mencionar o site dele aqui, não estou ganhando para isso, né? Mas você vai procurar Santa Bíblia, você vai conseguir achar, com certeza, o site dele. Poxa, aí ó, não sei se alguém do senhor Alderir Nelson Rocha está assistindo a esse vídeo. Em uma das próximas Bíblias, podia trazer uma coisa mais ou menos assim, né? Para contar um pouco da história de como foi a escrita da Santa Bíblia versão de Nelson. E todas as versões subsequentes. A Cronos, a Santa Bíblia versão de Nelson, a Santa Bíblia Bereana. Ó, que legal! Vai dando pausa e vai lendo aí, ó. Que interessante, cara. Eu não tinha parado pra... Quer dizer, eu já parei pra ler essas primeiras folhas, ó. Pode ver, ó. Logo no comecinho dessa Bíblia aqui, ó. Logo nas primeiras folhas tem essas explicações que eu vou trazer no próximo vídeo. Cara, com certeza eu vou trazer no próximo vídeo. Porque é interessante a gente saber essas coisas. Pô, eu mesmo achava que era de, sei lá, 1900, sei lá, 1900 recentemente, sabe? Mas 1600, cara. Que incrível. Mas vamos lá. Eu ia ver qual que é a tradução para hostes na Nova Almeida atualizada, né? Deixa eu pegar aqui, setembro de 2017, Antigo Testamento, 2. Nessa tradução aqui é bem diferente. Nessa tradução aqui diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Ponto. Essa tradução aqui é diferente, mas eu achei meio fraquinha, né? Todos os seus ornamentos eu achei mais bonito, mais pomposo, né?
com todas as suas hostes. Eu não sei, de volta, eu não sei qual é a palavra original em hebraico que foi traduzido como todas as outras coisas, com todas as suas hostes, todos os seus ornamentos, né? Mas eu acho que eu gostei mais da versão ornamentos ali, tá? De volta, Python leigo falando aqui, tá? Se você tem conhecimento a mais a respeito dessa introduçãozinha que eu coloquei aqui a respeito de Gênesis capítulo 2, versículo 1, pode colocar nos comentários. Sinta-se livre para comentar ali embaixo, tá? Capítulo 2, versículo 2. Ora, havendo Deus terminado no dia 7º a obra que tinha feito, criado para fazer acha e barra, repousou no 7º dia. Aqui começou a explicaçãozinha que eu já vinha devendo a vários vídeos anteriores. Ó. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que tinha criado do inexistente e feito do existente. Tá? Se eu for pegar na versão João Ferreira de Almeida, vai estar diferente. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Antigo Testamento. Ó, e interessante notar uma coisa. Na versão João Ferreira de Almeida também traz muito, extremamente superficialmente essa diferenciação entre criação e feitura. Por isso que a maioria das pessoas não comenta sobre isso. Tá, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, então disse Deus, haja luz, e houve, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre umas águas entre águas e águas. E fez Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento das águas que acima do firmamento, e assim aconteceu. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve a tarde e a manhã o segundo dia. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ajuntamento das águas mares, e Deus viu que isso era bom, e Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava no fruto conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Houve a tarde e amanhã o terceiro dia. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, as constelações. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem dia e noite, para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã o quarto dia. Disse Deus que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, aves que voam sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou todas as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoaram as águas segundo sua espécie, e todas as aves que segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus abençoou dizendo, seres fecundos, multipliquem-se e enchem as águas dos mares, e na terra multipliquem-se as aves. E houve tarde e manhã, quinto dia, disse Deus, que a terra produza seres vivos conforme sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo sua espécie. E assim aconteceu, Deus fez os animais selvagens segundo sua espécie, os animais domésticos conforme sua espécie, todos os animais que se rastejam sobre a terra e segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra
e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, enchei a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam pela terra. Disse-lhes ainda: eis que lhes tenho dado toda a erva que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Isso servirá de alimento para vocês. Aí continua, vamos lá para o capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Cara, certeza. Tem alguém, se não fez ainda, vai fazer agora. Vai voltar quando eu comecei a fazer a leitura corrida, muito corrida aqui, e vai colocar na velocidade 2. Só pra ver o que acontece. Ah, do céu, cara. Então, cara, nesse texto da versão João Ferreira de Almeida não fica tão claro. Fica subjetivo, mas não fica tão claro igual na versão de Nelson. Toda a obra que como criador tinha feito. Poxa, mas então não tem diferença nenhuma falar que criou e falar que fez. Claro que tem diferença. Tá? Eu vou mostrar o texto que está aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, está aqui embaixo. Tá? E agora, para modo de comparação, o texto de Gênesis capítulo 2, 2 e 3, na versão de Nelson. Você pode ler aí, ó. Santificou porque nele o que está escrito? Porque nele repousou de toda a sua obra que tinha criado do inexistente e feito do existente. Tá vendo? Então, sim, tem diferença. Caderninho. Eu já volto aqui. Lembra que eu comentei, né? Que eu tenho o caderninho, que eu já tinha escrito nele em 2000 e sei lá quando, 2000 e antigamente, e que algumas vezes eu pego o caderninho para poder fazer o modo de comparação, não, para poder pegar um comentário ou outro que eu já tinha escrito e que eu acho que vale a pena mencionar eles também. Esses comentários antigos, por mais antigos que sejam, acho que vale a pena trazê-los. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa é um dos começos de uma das explicações que eu fiz em 5/4/2020. Só lembrando que nós estamos em 3 de junho de 2022. Tá? Sempre houveram muitos princípios onde novos céus e nova terra surgiram a partir das obras criadora e feitora da palavra do Eterno. Na ação criadora, ou através da ação criadora, o Eterno traz à existência algo novo, algo que nunca, jamais tinha existido antes. Geralmente fala a nível espiritual. Através da ação feitora, o Eterno transforma, torna algo pré-existente em outra coisa. Geralmente fala da manifestação do espiritual através do físico e fala da manifestação do intangível através do palpável e fala da manifestação do invisível através do visível. Em Gênesis capítulo 1,
Fala da primeira criação, mostra como o Senhor Deus criou todas as coisas e fez algumas. Gênesis capítulo 2, que é o que a gente vai começar a estudar agora. Que a gente vai começar a ver agora. Fala como ele manifestou todas as coisas. Então, só para repararem bem na diferenciação. Gênesis capítulo 1 fala da primeira criação, mostra como o Senhor Deus criou todas as coisas e fez algumas coisas. Em Gênesis 2 fala como o Senhor, o Criador, manifestou através da feitura todas as coisas. E mais lá pra frente a gente vai ver que em Gênesis 8 fala da segunda criação, parecida com a primeira em alguns elementos, em alguns aspectos. Né? Aí eu coloco alguns exemplos aqui, mas eu não vou dar spoiler não tão cedo, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 também fala sobre criação. E Hebreus e Provérbios. Salmo, 2 Pedro, Apocalipse, Colossenses, tá? Eu volto para Gênesis capítulo 1 de volta. É assim, cara. Quando eu acho que tá completo, falta alguma coisa, eu preciso voltar lá no começo de volta. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma coisa aqui. Vemos o senhor dando meio que uma dica. Ah, é verdade. Tá aí um ponto que eu esqueci de levantar eu tô falando, cara, eu deixei passar muita coisa de Gênesis capítulo 1. Foi uma série longa e mesmo assim não tá completa, cara. Com certeza, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que voltar em alguns pontos aqui para poder complementar algumas coisas. Ó, João e 1 João, daí Colossenses, daí Hebreus, daí Romanos, e Provérbios, Salmos, 2 Pedro, aí volta lá para João. Cadê? Ah, achei. Tá, achei aqui a parte que eu queria trazer para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 29, existe sobre toda a terra. Em Gênesis 11 vemos o homem ignorando isso. Gênesis 11, versículo 4. Tá, vamos continuar aqui em Gênesis capítulo... Enfim, vocês já sabem que tem muita coisa que acabou ficando para trás e que vocês podem pedir aí que talvez eu traga. Tá? Leia, tente buscar em outras traduções, em outras versões, para tentar trazer aqui alguns pontos que eu talvez tenha deixado passar batido. Mas leia letra por letra sempre. Porque às vezes uma letrinha que você lê que não era aquela letra, era outra letra, às vezes muda totalmente a tua compreensão. Tá? Então vamos lá. O Senhor Deus criou a raça humana, macho e fêmea, homem e mulher, conforme a sua própria semelhança, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos correr lá. Deixa eu guardar essa Bíblia aqui de volta daqui a pouco. Mas vamos correr lá para Efésios, o quê? Capítulo 1, versículo 4. Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu... Ah, é verdade. Tá aqui, ó. Como também nos elegeu nele, de antemão, antes que os mundos fossem fundados, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito de sua vontade, para o louvor de sua glória e da sua graça, pela qual ele nos elegeu por meio do seu amado. Tá? Então,
é a questão que eu vou começar a discorrer agora, né? É que em Gênesis capítulo 1, versículo... Quer ver? Deixa eu voltar lá em Gênesis de volta. Capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27 fala que Deus criou do inexistente, segundo a versão que eu tenho em mãos. Tá? Façamos do existente. E depois ele criou, primeiro criou do inexistente. Tá? Então, de volta. É por isso que eu comentei em um dos vídeos anteriores que Gênesis capítulo 1, versículo 28 é muito mais a nível espiritual do que a nível físico. Lembra que eu expliquei sobre a criação e sobre a feitura? Que eu pincelei sobre a criação e sobre a feitura? Que eu falei que o homem tinha sido acabado de ser criado, mas que ainda não tinha sido feito. Né? E é isso, sabe? Aqui em Gênesis capítulo 1, Deus criou a nível espiritual o homem. E eu sei que mais pra frente aqui ou mais pra trás, não sei, puxa vida, eu queria assim como eu vou trazer um vídeo só lendo as primeiras páginas dessa Bíblia aqui, que eu achei bastante interessante a história, e que jogou João Ferreira de Almeida lá para 1600, e eu achei que ele tinha recém-morrido, recém-falecido em 1900 e recentemente. Mas ele morreu lá em 1600 antigamente, cara. Quer dizer, morreu não, ele começou começou ou terminou a obra da Bíblia em 1600 e qualquer coisa, cara. Falei, meu caneco, cara, achei que era recente o negócio, velho. E assim como eu vou trazer essas primeiras coisas que estão aqui nessa Bíblia, eu vou tentar pegar um vídeo só para ler as coisas que estão no caderninho, porque eu achei bastante interessante o que tem aqui. E... bom, enfim, assim por diante. Então eu vou deixar no suspense. Eu vou deixar no suspense. Não posso deixar no suspense. Tá, vamos pegar então para ler o caderninho hoje. Porque eu preciso... Cara, eu falei que quando eu chegasse em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, eu ia explicar um pouco melhor a respeito dessa obra criadora e obra feitora, né? Para eu poder explicar isso, eu vou ter que tentar encontrar aqui nessa sopa de escrita que eu tenho aqui no caderninho, porque tá fora de ordem aqui, saca? Então tá bem complexo o que eu tenho aqui. Tá complexo. Tá complexo. Vamos ver se eu tenho aqui. Não, aqui já tá em Êxodo 30, 22. Tanino. Canela. 37, 31. Aqui domingo. Não, aqui já passou. Eu vou ter que ler item por item aqui. Gênesis 1, João 1. O problema é que eu vou acabar voltando daí. Vamos fazer assim então. Esse vídeo aqui vai ser mais para ler. Quer dizer, esse e mais alguns próximos. Porque já tá chegando em 34, 35 minutos de vídeo já. Então, nesse aqui, talvez no próximo eu vá dar uma atenção um pouco maior para a leitura do caderninho em conciliação com a leitura da palavra da Bíblia. Porque eu acho que vai valer bastante a pena.
Que, cara, igual eu falei, eu escrevi essas coisas aqui em 2020 e hoje a gente já tá em 2022. Então, tem muita coisa que eu escrevi há muito tempo atrás que hoje em dia eu já não lembro. E eu já não tenho uma memória boa normalmente. Então, sabe? Aí fica a dica. Se você tem uma anotação para fazer, faça a anotação no caderninho, porque às vezes você anota no bloco de notas virtual no celular ou no computador, você acaba perdendo. Caderninho, por mais que você esqueça ele em algum lugar, você vai saber onde é que você esqueceu ele, você vai conseguir voltar lá buscar o caderninho. Então, mídia física ainda é superior a mídias digitais, tá? Por mais que eu seja apaixonado por mídias digitais, mídias físicas ainda são o que há. Gênesis capítulo 1 com João capítulo 1. Sempre houveram muitos princípios onde novos céus e nova terra surgiram a partir das obras criadora e feitora da palavra do Eterno. Na ação criadora, ou através da ação criadora, o Eterno traz à existência algo novo, algo que nunca havia existido antes. Geralmente fala a nível espiritual. Através da ação feitora, o Eterno transforma ou torna algo pré-existente em outra coisa. Em geral, geralmente, ou em geral, fala da manifestação do espiritual através do físico. Fala da manifestação do intangível através do palpável, do invisível através do visível. Aí aqui mais pra frente eu escrevo, logo pulando uma linha. Gênesis 1 fala da primeira criação, mostra como o Senhor Deus criou todas as coisas e fez algumas, tá? É importante ressaltar isso aqui. Gênesis capítulo 1 é a criação. Você vai ver Deus criando muito e fazendo pouco vai ser para acabar, né? Mas fazendo pouco, entre aspas, tá? Porque eu quero tentar diferenciar bem. Ele criou todas as coisas e fez algumas. Em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, fala como ele fez todas as coisas. Ele manifestou todas as coisas. Ele pegou algo que estava a nível espiritual e manifestou através do físico. Tá? Eu tentei meio que en passant falar sobre isso na explicação da luz, né? Vocês lembram dos primeiros vídeos dessa série, pelo menos? Vocês vão lembrar que eu meio que mencionei isso en passant a respeito da luz, né? Como tornar algo essencialmente espiritual em algo físico. É muito complicado. Mas Deus é Deus. Deus pode todas as coisas, né? Como ele manifestou todas as coisas do espiritual no físico. E Gênesis 8 fala da segunda criação, parecida com a primeira em alguns elementos, em alguns aspectos. O fato da existência da abundância de águas, Gênesis 1:2 com Gênesis 8:2. Vamos ler. Gênesis 1:2. A terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Então está falando que havia muitas águas. E Gênesis 8:2. Versículo 2 também. Cadê? Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 8, né? 6, 7, 9, 8. E cerraram-se as fontes do abismo profundo e as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. Então tinha muita, e as águas foram se retirando gradualmente, indo e voltando sobre a terra. Ao fim de 150 dias começaram a minguar. Então você vê que tinha muita água. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 7, versículos do 17 em diante, olha só o que fala do versículo 17, do 17 em diante, do capítulo 7.
Veio dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e ergueram a arca, e ela se elevou por cima da terra. E prevaleceram as águas, e se multiplicaram muito sobre a terra, e andava a arca vagando sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e foram cobertos os mais altos montes que havia debaixo dos céus, do céu. 15 côvados, 6 metros e 66 centímetros, acima dos montes subiram as águas, e assim foram cobertas as montanhas. Então tinha muita água na segunda criação, como também na primeira. Voltando no caderninho, o espírito e o vento, o fato de o espírito e o vento, no caso, o espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas, em Gênesis capítulo 8. Tá. O espírito e o vento, né? Capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais, de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento, espírito, sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Eu vou mostrar como é que tá na tradução que eu tenho em mãos. Aqui, ó. Vento, espírito, sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Tá vendo? O fato de ter que recriar toda a vegetação, isso é verdade. Os animais estavam dentro da arca com Noé, então os animais não precisaram ser recriados, mas toda a vegetação, e os animais aquáticos também. Porque os animais aquáticos não precisaram sair da água para escapar da água. Afinal de contas, eles já vivem na água, então não foi necessário que eles saíssem da água para se prevenir contra a água, né? Então, mas a vegetação, sim. A vegetação, apesar do que eu falei em vídeos anteriores, em um vídeo anterior, bem anterior, que a vida começou na água, a vida vegetal começou na água, né? E teve que começar na terra de volta, né? Então a vida vegetal que já estava na água não precisou ser recriada, mas o fato de ter que recriar toda a vegetação, aqui para Gênesis capítulo 8. Né? Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala que novamente a terra deixa de existir, dessa vez juntamente com os céus. Sendo assim, Apocalipse 21 fala da terceira criação, esta, por sua vez, incorruptível e, portanto, eterna. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso eu já comentei em um vídeo anterior. João capítulo 1, versículos do 1 ao 5. No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito seria feito. A vida estava na palavra, e a vida foi manifestada para ser a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Romanos capítulo 11, versículos do 34 ao 36. Porque quem entendeu a mente do Senhor Jeová? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem foi aquele que primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, compreendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito de coisas invisíveis. Tá vendo? Então,
Eu vou até mostrar na minha Bíblia. Vocês vão dizer, ah não, mas não está escrito os mundos. Né? Não, na Bíblia que eu tenho em mãos está escrito os mundos. Eu achei até nessa aqui também tá. Na versão João Ferreira de Almeida. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Provérbios, Daniel, Malaquias, Mateus, Lucas, Atos, cadê? 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Timóteo, Filemão, Hebreus. Hebreus. Vá procurando na tua Bíblia aí também, seu Zé Orelha. Brincadeira. Vamos lá. 11. Ah, tá. Nessa aqui tá diferente mesmo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Olha só, nessa versão também, apesar de não trazer os mundos foram feitos, mas também traz que o visível foi feito de coisas que não são visíveis. Tá? Então, o feito foi feito a partir de coisas que foram criadas, mas o criado foi criado realmente, não foi feito. Algo que eu acho que eu vou explicar mais pra frente aqui. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês, né? O universo, os mundos, né? O universo aqui eu achei meio caído, porque os mundos fala de mundo físico, mas principalmente fala de mundo espiritual, né? De modo que o visível foi feito de coisas invisíveis, tá? Eu acho que eu já mostrei isso em algum dos vídeos anteriores. Eu vou mostrar de volta que vale a pena. Pela fé, compreendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, ó, palavra com P maiúsculo aqui, também é bastante importante mencionar, de modo que o visível foi feito de coisas invisíveis. O que isso significa? Isso significa que o visível foi feito do invisível, mas que o invisível foi criado, o invisível não foi feito. O que nós vemos com os nossos olhos é feito, mas a criação está a nível de intelecto, saca? A criação, por exemplo, cara, eu vou criar sei lá, eu imaginei um boné. Vou criar um boné, cara. Criar um boné com um estilo assim, mais arredondado na aba, um pouco mais fechado, um pouco maior aqui. Isso está a nível de criação, isso está a nível de mente. Por isso até que em Filipenses, em Filemão, em Efésios. Por isso até que em Efésios fala que ele nos elegeu nele antes da fundação dos mundos. Antes da fundação do mundo. Porque o mundo físico ainda não tinha sido formado, ainda não tinha sido feito, mas o mundo espiritual já tinha sido criado. Então, Deus nos criou, nos elegeu nele, para depois nos fazer fisicamente, saca? Então, ele planejou você e depois fez você. Ele planejou você e depois colocou você nessa terra. Para que você viva em boas obras e não quebrando a cabeça igual você tá agora. Você só tá batendo com a cabeça no muro, só tá dando com a cara no muro, porque você não tá indo de encontro a ele. A partir do momento que você se entregar de fato e de verdade a ele, de corpo, alma e espírito, aí as coisas começam a fluir melhor na tua vida, saca? Então, em tudo, assim, sabe? Parece que floreia tudo, assim, sabe? É claro, no mundo tereis aflições. Ele próprio deixou isso bem claro. Você não vai começar a seguir a Cristo, não acha que vai virar tudo mil maravilha, não. Não vai virar, não quero enganar você. Depois leia Mateus capítulo 5. Vamos abrir aqui já em Mateus capítulo 5. Aí eu encerro esse vídeo aqui, que já está chegando a 50 minutos. E já está ficando um pouco maior do que eu gostaria que ficasse. Porque eu gostaria que ficasse sempre com cerca de 40, 45 minutos.
Então ele já está ficando um pouco grande demais. Mas vamos lá para Mateus capítulo 5. Eu não quero enganar vocês, então eu quero falar para vocês o que é que espera você que vai aceitar Cristo. Né? Que está pensando, pô, ser evangélico eu acho que poderia ser legal para mim. Que aí ia endireitar algumas coisas na minha vida. Sim, ia endireitar muitas coisas na tua vida. E eu arrisco dizer que iria endireitar tudo na tua vida. Mas não é tudo mar de flores, não. Bem-aventurados pobres de espírito, não de vida de riqueza. Né? Muita gente que fala que só é pobre que vai entrar no reino do céu. Não, pessoas ricas que não são apegados à riqueza também vão entrar. Então, se você é rico e está pensando que vai ter que se desfazer de tudo, não precisa. É só você se desapegar, se desprender de tudo. Se você precisar se desfazer de tudo para daí se desapegar, aí é outra coisa. Mas se você conseguir se desapegar de tudo sem se desfazer de tudo, ótimo, melhor para você. Tá? Porque eu também não quero ser aquele, ser rico não pode, então eu quero que você entre no reino dos céus e então dê toda a sua riqueza para mim, porque eu também quero entrar no reino dos céus. Poxa, aí é sacanagem, é vacalhagem daí, né? Você não pode ser rico, mas eu posso. Pô, que coisa mais absurda, né? Então, quando fala de pobres aqui, é igual fala o texto aqui, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem explicação, não cabe nesse vídeo agora, porque já está longo. Bem-aventurados os que choram, porque eles receberam consolo. Você não vai poder rir quando você se converter. Cara, olha pra mim. Eu sou prova viva de que você vai poder rir e muito quando você se converter. Mas, bem-aventurados os que choram, porque eles receberão consolo. Quem ri não precisa de ser consolado. Na verdade, precisa algumas vezes. Mas é quem chora que normalmente recebe consolo. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra como herança, a terra celestial como herança. É até meio ilógico, né? Terra celestial, mas é a nova Jerusalém que de Deus descia da parte dos céus, da parte de Deus. Receberão a terra como herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, Jesus falando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem toda classe de mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, você quer se converter ao cristianismo? É esse o cristianismo que Jesus Cristo nos ensinou. Não vai ser mar de rosa, não. Vai ser igual Paulo, é uma chulapada atrás da outra. Mas com ele, nós sabemos qual vai ser o nosso final. Sem ele, a gente sabe que o nosso final não vai ser legal. Vai ser choro, vai ser tristeza, vai ser lástima. Mas com ele, nós temos a convicção, a certeza de que o nosso final vai ser muito, muito, muito melhor do que o nosso começo e do que o meio pelo qual nós estamos passando. Ok? Eu encerro esse vídeo por aqui. Daí no próximo vídeo eu já volto trazendo a Bíblia e o caderninho para eu tentar encontrar a melhor explicação para o criado e feito. Ok? Isso é tudo por enquanto. Até a próxima e falou!